Olá, pessoal! Tudo bem? Nesta videoaula, vamos abordar o tema Preparo para coroa total em cerâmica para dentes anteriores. Quando que nós vamos utilizar esse preparo? Para as coroas totalmente em cerâmicas, coroas metal free, como por exemplo, coroas em IMEX, coroas com copo em base de zircônia. Então, nesses casos, nós vamos executar este preparo para coroa total em cerâmica. Nesta aula, vamos descrever a técnica da silhueta. Ela tem um caráter eminentemente didático e orienta o preparo de dentes com finalidade protética, de forma a preencher satisfatoriamente os princípios gerais dos preparos cavitários. E quais são as vantagens que a técnica da silhueta oferece? Ela permite ao operador uma noção real da quantidade do dente desgastado, pois executa-se inicialmente o preparo da metade do dente, preservando-se a outra metade para avaliação. Essa técnica, ela também parte do princípio de que o conhecimento do diâmetro ou da parte ativa das pontas diamantadas utilizadas é primordial para o controle da quantidade do dente a ser desgastado. Além disso, o profissional também pode usar como referência uma matriz de silicona pesada, obtida do próprio dente, se este estiver bem posicionado no arco, ou do modelo encerado para diagnóstico antes do início do trabalho. A execução da técnica da silhueta, ela é realizada por meio de uma sequência de procedimentos padronizados. Nós vamos descrever a seguir o passo a passo da técnica e nós podemos observar aí o dente 23 e 25 nas imagens iniciais, e todos dois apresentam uma ligeira angulação, que vai ser corrigida durante o preparo. Iniciamos então o preparo, realizando o sulco marginal cervical com uma ponta diamantada esférica com um diâmetro de 1,4 milímetros nas faces vestibular e lingual, até chegar próximo ao contato do dente vizinho. A profundidade do sulco deve ser de 0,7 milímetros, o que corresponde à metade do diâmetro da ponta diamantada. Então, para isso, nós vamos introduzir a ponta diamantada esférica 1014 numa inclinação com angulação de 45 graus em relação à superfície do dente a ser desgastada, e vamos entrar somente com a metade da ponta ativa da broca. E vamos realizar o sulco na face vestibular até próximo à superfície proximal. O mesmo nós vamos fazer na lingual, executando o mesmo sulco marginal cervical. Realizado, então, o sulco marginal cervical, nós vamos fazer os sulcos de orientação nas faces vestibular, incisal e língua cervical. Para isso, nós vamos preparar, então, primeiramente, só metade do dente. Vamos fazer 2 sulcos na face vestibular, sendo um no meio do dente e o outro mais próximo da distal. Então, vamos inserir uma broca, nesse exemplo aqui a 31,45, pode ser também a 21,35, que apresenta a extremidade arredondada, e vamos apoiar a broca seguindo os planos inclinados do dente. Aqui vamos fazer o primeiro sulco, apoiando a broca no terço médio cervical. Entramos com a profundidade total da broca, pois essa broca ela apresenta um diâmetro de 1,2.
nós precisamos ter o desgaste de 1,5 mm. Então, a gente entra com a profundidade total da broca. Depois, continuamos o sulco e inclinamos a broca de acordo com a inclinação do terço médio incisal. Também com a profundidade total do diâmetro da broca. Finalizado esse sulco, fazemos o outro sulco, mais a distal do dente, e partimos para a confecção do sulco incisal. O sulco incisal, ele apresenta 2 milímetros de profundidade. Então, nós vamos seguir os 2 sulcos que nós fizemos na vestibular e vamos introduzir a broca, de maneira que a gente entre com 1,5 diâmetro da broca para conseguir os 2 milímetros de profundidade do sulco. Terminado o sulco na incisal, nós vamos realizar 2 sulcos na porção lingo-cervical, do mesmo modo como fizemos na vestibular. Então, terminados os sulcos na metade do dente, nós vamos proceder ao desgaste interproximal. Primeiramente, nós vamos proteger o dente vizinho com uma matriz de aço e vamos eliminar a convexidade natural da face proximal do dente vizinho, do dente a ser preparado, utilizando uma ponta diamantada troncocônica fina, como a 3203. Este desgaste ele deve ser realizado até que se tenha distância mínima de 1 milímetro entre o término cervical do dente preparado e o dente vizinho. Então, introduzimos a broca e rompemos o ponto de contato interproximal. Lembrando que, antes de fazer esse desgaste, precisamos proteger o dente vizinho com uma matriz de aço. Finalizado o desgaste proximal, nós vamos fazer a união dos sulcos de orientação, desses sulcos aqui, da metade que foi preparada, utilizando a mesma broca que nós fizemos os sulcos, que pode ser a 3145, ou, se você preferir, você pode também usar a broca 4138, que ela é um pouco mais robusta, ela tem um diâmetro um pouco maior, de 1,6, e ela vai nos ajudar aí também na união dos sulcos de orientação. Ela também apresenta a ponta arredondada. Finalizada, então, a união dos sulcos da metade do dente, vamos proceder ao desgaste da concavidade palatina e vamos utilizar a broca 3118 em formato de pera, realizando um desgaste mínimo de 1,5 milímetros. Como que nós vamos saber se esse desgaste está eficiente na concavidade palatina? Nós vamos pedir ao paciente, para depois de confeccionado o desgaste, para que ele oclua em máxima intercuspidação habitual e nós vamos observar a relação do dente antagonista inferior com a palatina do dente que está sendo preparado na arcada superior. Aí nós precisamos ter uma distância de 1,5 milímetro da incisal do inferior até a superfície palatina do preparo. Outra maneira que a gente tem também é sempre comparar com a metade do dente que ainda não foi desgastado. Então, finalizado esse desgaste da concavidade palatina, nós vamos fazer a confecção dos sulcos de orientação na outra metade íntegra do dente, utilizando a mesma broca e da mesma maneira que nós fizemos e descrevemos anteriormente aí. Então, pegamos a broca 3145 ou a 2135 e vamos fazer os sulcos na outra metade, na vestibular e na lingual, em torno de 1,5 milímetro, e na incisal com a profundidade de 2,5 milímetros. Finalizado os sulcos, nós vamos unir os sulcos de orientação dessa metade íntegra. Também podemos utilizar a mesma broca, 3145 ou a 4138, para, então, finalizarmos o preparo.
Então, nós temos aí uma vista vestibular e uma vista oclusal do preparo parcialmente finalizado, antes do seu acabamento e do término cervical. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos proceder à confecção do término cervical do preparo e o acabamento tanto do preparo quanto do término cervical. Então, vamos posicionar a broca para o preparo subgengival do término cervical. Usamos sempre uma broca com a ponta arredondada. Aqui nós temos a 41,38. E vamos apoiá-la de modo que ela toque apenas o término cervical. A broca não pode tocar as paredes axiais do preparo. Então, nós vamos percorrer todo o término cervical para fazer o acabamento e o preparo desse término cervical. O ideal é que se utilize a baixa rotação para fazer esse procedimento de acabamento e preparo subgengival do término cervical. Esse desgaste aqui do término cervical é em torno de 1 milímetro, para que nós possamos conseguir a estética necessária para a coroa definitiva e abrigar toda a espessura de porcelana necessária para isso. O término, nesses casos, ele tem o formato de ombro arredondado, por isso que nós temos, então, que utilizar a broca com a ponta arredondada. Então, depois de finalizado o término com a ponta diamantada de ponta ativa arredondada, nós fazemos, então, o acabamento, tanto do preparo quanto do término subgengival, com broca multilaminada. Essa também tem que ter a ponta arredondada. E vamos proceder ao alisamento e acabamento do preparo, também em baixa rotação. Então, finalizado o preparo, nós temos aqui um preparo. Podemos observar aqui como está o nosso término cervical, com 1 milímetro de preparo, totalmente arredondado. E aqui nós temos uma vista oclusal dos dois preparos finalizados e terminados. Aqui nós temos uma vista vestibular do preparo, onde nós podemos observar que é um preparo que está totalmente arredondado. Ele não apresenta nenhuma aresta. Todas foram eliminadas durante o acabamento. Então é isso aí. Preparo apresentado. Espero que vocês tenham curtido bastante. Vou deixar aqui uma referência bibliográfica para que vocês possam aprofundar os estudos no assunto. E qualquer dúvida, estamos à disposição nos nossos canais. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.